Muito boa noite, a paz do Senhor. Aqui estamos de volta para poder começar, dar o começo a nosso programa. Mais que programa, nosso tempo de leitura da palavra. Bom, e hoje então vamos estar vendo um pouco o livro de Salmos, capítulo 121 até o capítulo 150 hoje, como eu já tenho falado, né, antes, tinha avisado de que durante o compartilhar do tempo com Deus, eu tinha falado que ia terminar já hoje o livro de Salmos, porque é bastante curto, não é muito longo, são 30 capítulos, mas a longitude de cada capítulo não são muito longos, é por isso que podemos terminar né, a leitura de 30 capítulos quase no mesmo tempo que ontem, né? Então vamos fazer isso, a terminar já logo o livro de Salmos e amanhã podemos começar assim o livro de Provérbios, sim? E então vamos lá, vamos pôr a passagem na tela para dar começo à nossa leitura de hoje. Vamos a ler. E assim diz a palavra do Senhor em Salmos capítulo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Capítulo 123. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Capítulo 124. Se não for ao Senhor que estive ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles, então, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Capítulo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração.
quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos. Tortuosos levá-los-á ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus olhos. Capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Capítulo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Capítulo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Capítulo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Capítulo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Éfrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, postrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso,
tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Capítulo 133. Oh, quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Capítulo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Capítulo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre.
com mão forte e com um braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bassã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Capítulo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Capítulo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Capítulo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Capítulo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços, sei lá. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte, Selá. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Capítulo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quanto a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos olhos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Capítulo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei.
Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Capítulo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, Selá. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Capítulo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Capítulo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão.
Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guardará a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Capítulo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Capítulo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, a teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta, quem envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente, quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza, quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e o faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Capítulo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras,
reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Capítulo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres, com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Capítulo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Assim temos terminado a leitura de Salmos e realmente nós chegamos a esta conclusão. Se bem Salmos nos está falando da diferença entre os santos, aqueles que são vistos justos diante de Deus, aqueles que estão acompanhando a Deus e aqueles que estão buscando a presença de Deus em todo momento, além de que estejam passando por muitas aflições e uma tribulação. Por mais que estejam em perigo de morte, mesmo assim, não temem a mal algum, porque sabem que Deus está com eles e esperam até o final. Mesmo que no momento parece que tudo tem se terminado e tem muita raiva de ver aos ímpios que estão continuamente prosperando-se. Mesmo assim, a confissão final dos salmistas sempre foi de poder esperar no Senhor. E nestes últimos salmos que nós temos lido, continuamente repete que tudo é a benignidade de Deus, que tudo que nós temos, toda a criação tem que louvar a Deus. E tudo isso nos faz ver de que, ao final de contas, toda a criação, todos nós, todo o povo, toda a tribo, todas as nações, todos louvarão a Deus. Não dá uma sensação assim de você ver esse último tempo que vai vir, quando o Senhor volte novamente, onde Ele vai reunir a todos, a uma multidão de pessoas, de diferentes línguas, povos, nações, né? Todos reunidos ao redor do trono do Cordeiro, louvando ao Senhor, santo, santo, santo. Ver essa promessa que sai em Apocalipse, que através destes salmos, de estar continuamente falando e confessando e dizendo que louvem a Deus toda a criação, que todos aqueles que têm fôlego possam louvar ao Senhor, que as baleias do mar, que as árvores, né, e que toda a criação mesma possa louvar a Deus. Dá uma sensação assim como que está falando da escatologia, né? Nos últimos tempos, quando o Senhor vier e tudo ser renovado, esses novos céus e a nova terra, aí nesse lugar onde o Senhor será louvado.
quão grandioso é o Senhor, quão magnificente é Ele, quão glorioso é a sua presença. E nós, vejam só, que nós fomos tão abençoados que hoje nós podemos estar na sua presença. É uma tremenda bênção que nós temos e que temos que sempre lembrar e seguir adiante. Ainda que nós temos muitas dificuldades na vida, temos que seguir adiante, confessando de que o nosso Senhor é o Senhor da criação. Ele é o Senhor que nos tem feito, é aquele que nos tem formado, e ainda antes que nós tivéssemos sido formados, ainda que não tinha nenhuma parte de nós, já Ele nos conhecia e também estávamos nós louvando a Ele. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por termos dado esta chance de poder terminar Salmos e que através de Salmos possamos nós estar continuamente lembrando de poder estar louvando em toda a situação, seja quando estejamos bem, quando estejamos mal, em todo momento, seja uma razão, tenha uma razão para louvar ao Senhor. Vamos a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por termos dado a chance, a força e o desejo, Senhor, de querer seguir lendo a Bíblia. Hoje nós temos terminado com o livro de Salmos, Senhor, e assim como temos lido, né, os 30 capítulos que hoje temos lido, Senhor, confessamos novamente, Senhor, que tudo o que há na tua presença, tudo o que você tem feito, Senhor, a tua benignidade será para sempre. Você nunca vai, Senhor, nos falhar, você nunca vai, Senhor, ser infiel, senão, Senhor, quando você fez a tua promessa de que a tua benignidade será para sempre com todos os justos, assim o fará, Senhor. E nós estamos seguros, Senhor, de que isso acontecerá. Também, Senhor, queremos, Senhor, que a nossa vida, toda a nossa vida, Senhor, cada dia da nossa vida, cada situação, cada momento da nossa vida, cada acontecimento, Senhor, que aconteça, cada reunião que nós temos, quando estejamos sozinhos ou quando estejamos com algum amigo, ou com a família, ou com a congregação, ou em qualquer outro lugar, seja uma razão para poder louvar-te, Senhor. Senhor, que cada coisa que nós fazemos, mesmo o nosso respirar, isto, Senhor, que reconheçamos que é a tua graça e possamos louvar-te por aquilo também. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje sabemos que tu és o nosso Deus, tu és nosso Pai e por isso é que hoje nós podemos estar, Senhor, nessa tranquilidade de poder, Senhor, estar sossegado em ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e amanhã vamos a seguir com a meditação. Vou tentar fazer de manhã e também à noite vamos então começar com o livro de Provérbios. Provérbios vai ser um livro também muito legal, onde vamos fazer uma pequena introdução antes de começar a ler o livro de Provérbios, tá? Bom, que possam descansar juntamente com o Senhor e que tenham uma ótima noite. Deus os abençoe. Tchau.